Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto que está aí na tela para vocês, de como resolver o SQL injection que aparece no OutSystems quando você está fazendo ali uma query e você acaba tendo que usar inputs, né, parâmetros que são de pesquisa ou quer seja comandos SQLs que vão ser executados em tempo de execução da tela ou de uma query que vai ser feita uma pesquisa ou algo do tipo, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui no LinkedIn um parâmetro de pesquisa, eu posso pesquisar por algo aqui. Se esse parâmetro não for bem tratado, nós podemos acabar colocando aqui um hacker, uma pessoa mal intencionada, colocando comandos SQL que serão executados no banco de dados de uma forma errada, que não deveria isso acontecer. E o usuário ou hacker ele pode acabar apagando dados ou trazendo informações sigilosas que você não deveria exibir para o usuário final, tá bom? Então eu vou trazer aqui apenas uma leitura desse arquivo para facilitar aqueles que não conseguiram visualizar ele, tá? A primeira dica que eu gostaria de deixar aqui é com relação ao expand line. Tome muito cuidado ao usar esse atributo como true, porque ao fazer isso você está considerando que aquele input vai ser um comando SQL. Ele pode ser considerado um comando SQL. Eu tenho aqui um exemplo no meu Service Studio que pode ajudar vocês, ó. Então aqui eu tenho um parâmetro de entrada, que se chama número do quarto, e nele eu estou setando que vai ser considerado esse texto. Ao fazer isso, eu passo esse parâmetro de entrada para minha query, e na minha query eu faço uma pesquisa por ele. Nesse caso, seria o seguinte, seria apenas isso, certo? Ao fazer isso, esse comando será acrescentado àquela query. Porém, isso gera um alert aqui no OutSystems para nós. Como podemos ver ali, esse alert aqui embaixo, vou fechar aqui a query, e aqui ele gera um alerta para nós, falando sobre essa vulnerabilidade que foi criada. Nós temos que tomar cuidado. Uma das sugestões é que nós podemos usar aqui o encode SQL, que é uma função nativa da própria OutSystems. Ok? Porém, aqui ele diz, ó, cuidado, pode escapar aqui strings, né, literais. Então a gente tem que tomar cuidado para não usar o encode SQL de forma errada. Por exemplo, aqui no nosso artigo no LinkedIn, mostra que não podemos usar o encode para comandos inteiros, como estava sendo feito ali. Isso não vai proteger de SQL injection, tá bom? Uma das sugestões é usar uma dessas duas funções aqui, principalmente para casos em que a gente for usar a cláusula in do SQL, tá bom? Aqui tem alguns exemplos do que eu falei sobre como acontece o SQL injection, que é um comando que o usuário faz uma pesquisa aqui, por exemplo, e por você estar usando o expand line como yes, ele vai considerar esse comando como um próprio comando do SQL. Ele vai executar isso como se fosse um comando SQL. Então temos que tomar cuidado ao fazer isso. Eu já vi também a gente usar esse caso do 1 igual a 1 para trazer todos os resultados. Também temos que tomar cuidado ao usar esse tipo de abordagem, pois ela traz todas as informações do usuário ou daquela query. Então nós podemos acabar informando coisas que não deveríamos para o usuário final, tá bom? Aqui tem um meme sobre esse assunto, que é para a pessoa que não tomou cuidado ali em tratar os inputs. E aqui traz uma sugestão da OWASP sobre como se preparar para esse tipo de caso. Eu tenho aqui a documentação inteira, eu vou deixar aí para vocês lerem, tá bom? É bastante coisa, mas eu fiz esse resuminho aqui já para isso. E também coloquei aqui duas abordagens que eu coloquei nas minhas queries, tá? Isso pode acontecer principalmente em campos de busca, como nesse exemplo do LinkedIn, em que os dados não são tratados, tá? Como evitar esse 1 igual a 1? O parâmetro vai ter que estar como expand line como no, tá bom? Nunca usar ele como yes, assim você não vai ter esse comando sendo executado como uma query, tá? Para resolver esse problema, a OutSystems recomenda aqui como uma boa prática
que eu vou deixar na documentação para vocês. Vamos construir aqui de forma dinâmica um SQL de forma segura, evitando com que o SQL Injection seja mostrado ali como um alert, tá bom? Vou deixar também aqui a documentação para vocês, mas basicamente é aquilo que eu falei, né? Você tem que tratar o input antes dele ser executado na query, para que ele não seja considerado como um comando SQL, tá bom? Aqui tem um exemplo de uma solução que eu fiz uma vez, que é essa questão do isGenericSearch. No caso aqui, só vai ser considerado essa função como verdadeira se esse comando aqui, ou esse input, no caso, estiver como verdadeiro. Então, é uma boa forma também de tratar os inputs aqui em SQL, tá? No caso, o input ele será tratado apenas como uma string e será feita uma busca pela string informada, nesse caso aqui do SQL Filter Search Keyword. Então não vai retornar nenhum dado se esse usuário final passar para a gente aqui um comando SQL nessa consulta. Vai ser só considerado como um filtro mesmo, tá? Como por exemplo aqui embaixo também temos algumas opções igual eu mostrei ali no SQL, no Service Studio, tá bom? Então espero aí que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui mais artigos para vocês lerem, até para não ficar um vídeo muito extenso, e também ficar aí como sugestão para vocês estudarem mais sobre isso.